Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Morte no Nilo, de Agatha Christie. Eu acho que dá pra perceber minha empolgação no começo do vídeo, porque esse aqui é um dos meus livros favoritos de Agatha Christie, e agora que eu fiz essa releitura, eu definitivamente o colocaria num top 3, sabe? Pelo menos até o momento, nas minhas releituras de Agatha, esse aqui é um dos melhores. Tô bem empolgada pra conversar sobre ele com vocês. E lembrando, este vídeo faz parte do projeto Agatha Christie aqui do canal. E se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist do projeto vai estar aqui em cima. Mas basicamente estamos lendo Agatha Christie em ordem cronológica e Morte no Nilo foi publicado em 1937. Estamos chegando aí perto do 30º livro já no projeto, são mais de 2 anos de projeto. Em Morte no Nilo a gente tem um caso de Hercule Poirot e tem logo um prefáciozinho, né, uma introdução de Agatha Christie, que ela fala que essa aqui é uma das melhores histórias estrangeiras dela. Basicamente ela quer dizer que essa é uma das melhores histórias em outros países, né? Porque aqui a maior parte da história, pelo menos, se passa no Egito, enquanto eles estão no percurso ali no barquinho no Rio Nilo. Não barquinho, né? Vocês entenderam. Eles estão na navegação no Rio Nilo e todas aquelas pessoas ali reunidas, basicamente, estão aqui no grupo principal como suspeitos, porque vão acontecendo várias coisas esquisitas, como sempre, né? Muito mistério. Esse aqui, gente, é um dos que mais tem mistério. E eu vou colocar uma parte de spoiler nesse vídeo, mas antes eu aviso, né? E a gente conversa um pouco mais sobre isso, porque realmente quando você termina de ler, você percebe muita coisa que tá por trás aqui, que a Agatha coloca na história pra nos confundir um pouco. Então aqui em Morte no Nilo a gente tem Poirot de férias, e uma coisa que a Agatha faz logo no início do livro é apresentar vários personagens. Tem muitos personagens neste livro. Eu não fiquei confusa, assim, de início, claro, eu tinha que parar pra lembrar quem é quem, isso é normal, mas depois a gente vai pegando mais fácil quem é cada um, a personalidade, enfim, são pessoas bem diferentes ali no meio. A gente tem aqui vários personagens sendo apresentados em torno de uma figura principal, que é uma herdeira milionária muito rica, e essa herdeira é a Lynette Ridgway, algo assim, a Lynette. Ela tem uma amiga, a melhor amiga de infância, basicamente. Essa amiga pede sua ajuda logo no iniciozinho do livro, porque ela quer casar e ela é meio pobre, o noivo é pobre. Ela vai pedir um emprego para o seu noivo como administrador da propriedade dessa mulher muito rica, né? Ela tá reformando uma casa, então ela precisaria de um administrador. E a gente percebe o quanto a Jacqueline é completamente apaixonada, a Jaque. E logo mais a gente descobre, em poucas páginas, por outros pontos de vista, que a Lynette roubou o noivo da sua melhor amiga. Ela casou com o noivo da sua melhor amiga, que já é aquele baque, né? Porque a amizade é estremecida completamente por conta disso, e os leitores são automaticamente colocados do lado de Jacqueline, né, de Jaque, porque o que a Lynette faz é apenas horrível com a sua melhor amiga. Algumas pessoas descobrem que a Lynette casou assim num rompante de uma hora pra outra, e elas têm interesses financeiros nisso. E essas pessoas descobrem onde Lynette vai passar a lua de mel, já que ela é uma personalidade, né? Então a lua de mel dela é meio que anunciada. E muita gente vai com seus interesses próprios, que o leitor ainda não sabe exatamente quais são. Cada pessoa ali tem uma motivação, eles vão todos nessa mesma excursão pelo Nilo. E é aí que vai começar, né? Aquele grupo de personagens levados por motivações próprias que não sabemos quais são. E também, claro, a trama principal que vai se desenrolar neste trio, neste triângulo amoroso, já que a Jaque resolve perseguir o casal como uma espécie de vingança para todos os lugares. Então ela não os deixa em paz. Eles estão ali na lua de mel e a Jaque aparece atrás, né, para perturbar, porque ela não aceita o fim do relacionamento, muito menos o fato de ter sido logo com a sua melhor amiga, né? A melhor amiga ter conquistado o seu noivo, que era o amor de sua vida. Então ela está ali para todos os lados e fica aquele clima iminente de tragédia no ar. A gente sabe que algo vai estar prestes a acontecer. Tem sempre aquela expectativa que a Agatha consegue trabalhar muito bem. E o Poirot de férias ali, olhando aquelas pessoas, estudando ali o ambiente, também percebe isso, né? E ele próprio vai falar com a Jaque, vai falar com a Lynette, alertá-las que a situação está ficando cada vez mais insustentável, tentar dar alguns conselhos mais maduros, mas o negócio vai rolando, e aí tudo isso aí meio é uma excursão, e a Agatha sempre passa os cenários, sempre passa os monumentos, então é você meio que viaja também junto com o livro. É sempre bom acompanhar a história de Agatha Christie que se passa em outros países, porque você se sente viajando junto com os personagens, basicamente é isso. Na sinopse e em todas as informações sobre Morte no Nilo, já informa de antemão quem é a pessoa assassinada, né? Que a Lynette será assassinada. Não é uma morte que acontece de cara no livro, é uma morte que acontece quase na metade do livro, então a Lynette ainda passa muito tempo aqui na história, mas também não é spoiler, porque como eu falei, em todas as informações sobre Morte no Nilo
é dito que uma milionária, uma herdeira, vai ser assassinada numa excursão. E até na capa do livro, gente, e depois eu percebi, parei pra analisar a capa do livro, tem aqui uma moça, né, que o cabelo dela vai formando as águas do Nilo, e tem também um buraco na cabeça, porque ela leva um tiro na cabeça. Então é claro que com a Agatha Christie a gente vai ter um número grande de suspeitos. Temos os suspeitos mais óbvios e temos os suspeitos mais improváveis. Ela vai mexer muito com a nossa cabeça. É um dos crimes mais intricados. E ela não vai entregar nada de bandeja, mesmo com suspeitos muito óbvios. A Agatha, claro, nunca é óbvia. E é muita gente, né? A Agatha menciona até no prefácio que ela colocou muitos personagens. E isso é uma das coisas mais legais, porque todos escondem algo, mas será que esse algo está relacionado com o crime principal? Algumas pessoas podem ter motivações pessoais que não se liguem a isso, mas é um desafio tentar descobrir o que é. Uma coisa que eu posso adiantar, sem dar maiores aprofundamentos, sem entrar em spoilers, é que algumas mortes acontecem, então fica aquele clima, né, de quem é que está matando essas pessoas. A morte da personagem Lynette, que é a morte principal, mas depois algumas pessoas começam a morrer também. Então é aquele clima de todos num barco confinados e um assassino eliminando algumas pessoas aqui e ali, e eu adoro esse clima nas histórias de Agatha Christie. Então aqui, como Poirot viajou sozinho, é claro que a gente sempre tem uma pessoa que vai dar ali um apoio ao Poirot, né? A gente viu isso muito na figura do Hastings, mas o Hastings agora só vai aparecer no último caso. Então temos muitas histórias de Poirot pela frente, e aqui a gente vai ter o Coronel Race. Quem lê em ordem cronológica provavelmente reconheceu o Coronel Race, né? Com certeza reconheceu, na verdade, porque ele apareceu pela primeira vez na história do Homem do Terno Marrom, que também é uma história que se passa num navio, e depois ele conheceu o Poirot na história de Cartas na Mesa, que também já rolou vídeo aqui, a gente já falou sobre esse livro, e aí eles se reencontram lá no Nilo, né, nessa excursão. E o Coronel Race é o tipo de amigo que se pode confiar, né, então ele vai servir aí como parceiro. Ele é uma autoridade, na verdade, ele é até uma autoridade maior que aquele Poirot ali, mas ele vai servir como parceiro e ele reconhece a genialidade de Poirot, então eles vão trabalhar juntos nos interrogatórios e tentando desvendar o caso. Aliás, com a entrada do Coronel Race, as coisas se confundem ainda mais, se embaralham ainda mais, porque ele está ali à caça de um grande criminoso, que também é um assassino, é uma pessoa internacionalmente conhecida, é um tipo rei do crime, sabe? Então aí fica ainda mais confuso, porque aquela pessoa também está a bordo. Será que esse crime tem ligação com o outro ou não? A cabeça da gente fica embaralhada ali, com tanta coisa acontecendo, com tantos personagens com conversas suspeitas. É muito bom, muito prazeroso acompanhar essa história. Essa aqui é uma das que eu mais gosto, sem sombra de dúvidas, assim, pelo clima que a autora cria aqui, justamente um clima numa viagem, numa excursão, as águas do Nilo, o sol forte, todos ali prontos para passear e aproveitar, né, uma hora de lazer. Ao mesmo tempo, os ânimos estão exaltados e existe muita animosidade em cima da Lynette, né, da herdeira, porque ela também é um pouco egoísta, né, até pelo que ela fez com a amiga. Agora eu vou abrir aqui aquela parte de spoilers pra gente conversar mais livremente, caso você já tenha lido o livro. E se você ainda não leu, pula essa parte. Eu vou deixar aqui o momento que você pode pular o vídeo pra ficar livre de spoilers mais uma vez. Em Morte no Nilo a gente tem um dos artifícios mais geniais, assim, a Agatha Christie em sua melhor forma, uma das coisas que ela fazia muito bem, que é: ninguém está fora de suspeitas, por mais óbvio que pareça. Por mais que esteja provado de antemão, né, logo no começo, por A mais B, por um grande número de pessoas que fornecem um álibi desinteressado, ainda assim ninguém está livre de suspeitas. Que a Agatha consegue aí armar de uma forma muito engenhosa, de uma forma muito inteligente a história, que vai mostrar como aquela pessoa poderia ter cometido o crime, ou como ela poderia ter ligação com o crime. E é o que ela faz aqui muito bem. Eu acho esse um dos crimes, sem dúvida alguma, mais engenhosos de Agatha Christie, um dos mais bem arquitetados, um dos mais bem montados, assim, mais inteligentes, né, assim, a mente por trás do crime. Eu adoro quando a Agatha passa na nossa cara que o assassino mais óbvio é de fato quem cometeu o crime. E o mais óbvio seria a Jacques e o marido, óbvio, sempre é o marido, né, que acabou de casar e vai herdar tudo, ou uma pessoa interessada no meio, né, no triângulo amoroso, que seria a Jacques. E é justamente os dois. Isso é muito genial nessa história, o que ela monta aqui por trás e como ela mostra como o crime poderia ser cometido da forma mais inteligente possível. É uma releitura pra mim, então não tenho como dizer pra vocês se eu teria suspeitado ou não. Então, assim, na releitura eu pude perceber várias pistas que ela deixa na história, e eu acho que aquela parte em que a pessoa que trabalhava com Lynette, que é a Louise alguma coisa, Louise Bourget, eu acho que é tipo a dama de companhia da Lynette, quando ela está sendo interrogada pelo Poirot e pelo Race na frente do Simon,
Então ali, quando ela fala que o que poderia ter acontecido, né, que ela poderia ter visto o criminoso, e ela olha para o Simon e ele fala que vai cuidar dela, ali é uma pista muito clara, sabe? E quando ela é assassinada, que é a primeira morte após a Lynette, e o Poirot fala que descobriu tudo, né, que meio que desvendou, mais uma vez é outra pista, né, porque ele lembra da conversa e ele sabe que só poderia ser uma pessoa, só teria uma explicação, já que ela está ali na figura de uma chantagista, e pelo que ela falou ficava muito claro que aquilo era ligado ao Simon. Então, sabendo disso, o Poirot só precisava colocar ali suas células cinzentas em ordem para poder tentar desvendar exatamente a ordem e como o crime aconteceu. Só que aqui a gente tem, pra atrapalhar aí no meio, né, atrapalhar entre aspas, um grande número de coisas acontecendo, inclusive coisas criminosas acontecendo, que não tem ligação com o caso principal. Por exemplo, a gente tem uma senhora cleptomaníaca, a gente tem a dama de companhia chantagista, a gente tem o Tim, que é o filho daquela outra senhora, que aqui é um ladrão de joias, então ele vai fazer uma substituição. Temos um alcoólatra a bordo, tem o rei do crime a bordo também, né, que também é um assassino, mas que não tem ligação com o crime principal. Então é um grande número de pessoas que está ali também escondendo coisas. O próprio advogado, né, que vai ali porque mexeu ali com as finanças da Lynette, vai ali pra cobertar o crime, tentar cobertar o crime, fazer com que ela assine alguns papéis. Então, no final das contas, são muitos criminosos aqui na história, em diferentes níveis, claro. E algumas pessoas podem até contestar o quão improvável seria esse número de pessoas reunidas, cada um com seus interesses escusos, né, interesses criminosos até, dependendo, mas sinceramente pra mim eu não penso no lado improvável da coisa, daquele grupo de personagens reunidos, mas penso assim na genialidade da autora em arquitetar tudo aquilo, fechar tudo aquilo num grupo de personagens, sabe, e explicar tudo muito bem ao final. Um dos grupos mais bem montados de Agatha Christie, que ela estava bem afiada quando ela escreveu Morte no Nilo, e um dos crimes mais engenhosos, mais inteligentes de todos, daqueles bem difíceis de descobrir, bem difíceis de desvendar, mas que sim, ela deixa pistas para que seja possível, pelo menos desvendar parte do crime por si só e parte das subtramas também, né, porque algumas dessas subtramas são mais óbvias do que outras, então a gente consegue identificar ali o que é que há por trás. No final das contas, Morte no Nilo, sem dúvida alguma, é uma das minhas histórias favoritas de Agatha Christie, uma das que eu mais gosto, uma das que eu mais tive prazer, sabe? Quando no diálogo dos personagens, quando as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, quando mortes vão acontecendo, quando tá todo mundo já sem saber o que fazer, é aí que eu acho a história mais divertida. Então eu simplesmente adoro esse livro, recomendo muito. É uma ótima escolha se você também quer começar a ler Agatha Christie, não tem problema algum começar por Morte no Nilo, ainda que se você leu na ordem cronológica, você vai identificar em vários momentos menções a outros livros, não spoilers, mas menções a outros casos, a outros livros. A gente tem aqui menção ao Mistério do Trem Azul, a Assassinato no Expresso do Oriente, tem mais livros, o próprio Coronel Race, né, a Cartas na Mesa, a Morte na Mesopotâmia também. Então é legal a gente identificando ali nos diálogos quando as coisas se relacionam com outros livros, quando o Poirot menciona outros de seus casos e a gente sabe exatamente quais são. Só pra terminar, vale lembrar que Morte no Nilo vai ganhar uma adaptação, está ganhando na verdade. Teve a adaptação de Assassinato no Expresso do Oriente, que saiu no finalzinho de 2017, e com o mesmo Poirot, o Kenneth Branagh, que não apenas estrelou o filme, mas dirigiu também o Assassinato no Expresso do Oriente. Ele está preparando a adaptação de Morte no Nilo, que vai sair no final de 2019. E a gente teve um elenco cheio de estrelas, né, um elenco bem hollywoodiano no primeiro filme, e tudo indica que vai acontecer novamente no segundo, porque já foi confirmado um nome no elenco, fora o Poirot, claro. E o nome confirmado é ninguém menos que Gal Gadot, que é mais conhecida como Mulher Maravilha também, né? E ela vai fazer o papel da Lynette, da milionária herdeira que é assassinada no livro. Então já podemos esperar um ótimo elenco, né? Eu fiquei bem empolgada quando eu vi que ela seria a Lynette, porque ela se encaixa muito bem no papel, porque a personagem é de uma beleza estonteante. E fica aqui mais uma dica de Agatha Christie, uma das principais, né? Porque é um dos seus livros mais famosos. Já tem adaptações de Morte no Nilo, uma bem famosa até, com a Mia Farrow, bem antiga, que eu tenho aqui em casa, que é muito legal. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do livro, tenham gostado da dica, e se leu, conta aqui embaixo o que achou. Mas antes de terminar o vídeo, vamos deixar aqui marcado já a leitura do mês de outubro, e eu tô muito empolgada com a leitura do mês de outubro do projeto Agatha Christie, porque é o livro Encontro com a Morte. E gente, esse aqui foi o primeiro livro que eu li de Agatha Christie, eu já li 2 vezes, será uma releitura, né, eu vou ler pela 3ª vez. E detalhe, faz muitos anos que eu li esse aqui, eu li, na primeira vez eu era criança, na segunda vez provavelmente eu era pré-adolescente.
Então, eu não lembro muito bem. Eu não lembro do final. Diferente de Morte no Nilo, que eu lembrava de tudo, esse aqui eu não recordo quase nada, então vou me surpreender muito provavelmente mais uma vez. Já assisti adaptações dele também, mas é incrível como às vezes a gente esquece algumas coisas. E eu lembro de curtir muito, isso eu lembro. E também é mais um caso do Poirot e mais um caso de viagem que se passa no ambiente turístico. Então tô muito empolgada para reler esse livro, por tudo até que ele significa, né? Pelo fato de ter sido o primeiro que eu li, foi justamente nessa edição velhinha, mas tem edições novas e fáceis de encontrar. Eu vou deixar aqui no bloco de informações o link para a compra do livro na Amazon, caso você queira adquirir um exemplar. Fica aqui mais um convite, espero que vocês se empolguem para ler também conosco. No final de outubro conversamos sobre Encontro com a Morte, um título bem sugestivo para o mês do Halloween. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, vamos trocar uma ideia nos comentários, que essa é uma das melhores partes. Um beijo e até a próxima!